Vamos hoje concluir a pequena série de episódios deste mini podcast de Machina Speculatrix, dedicado ao tema meritocracia. Exato. Neste episódio vamos contrastar alguns críticos da meritocracia, especificamente os autores que abordámos nos 3 episódios anteriores, com alguns defensores. Uhum. E vamos colocar esse debate teórico à luz das desigualdades crescentes no mundo real. Sim, e a questão de fundo que parece emergir de toda esta análise é se a promessa meritocrática, no fundo, resiste a este escrutínio da realidade social e económica de hoje. Portanto, para organizar a nossa análise, vamos começar por explorar as duas principais defesas liberais da ideia de mérito. Certo. Depois colocamos essas defesas em confronto direto com as críticas de autores como Markovits, Sandel e Karakis. E, por fim, olhamos para os dados. Vemos o que é que isso significa perante a realidade da desigualdade. O objetivo é esse mesmo, perceber se a promessa resiste ao choque com o mundo real. Então comecemos por aí, por desembranhar as defesas da meritocracia. Sim, e os materiais que analisamos sugerem que não há uma, mas pelo menos duas grandes correntes de pensamento liberal sobre este tema. E são bastante distintas. Ok? A primeira corrente, que podemos associar a pensadores como, por exemplo, F. A. Hayek, é a do chamado liberalismo de mercado. Certo. E a sua tese central é que os mercados não remuneram, nem devem remunerar, o que poderíamos chamar de mérito moral. O que é o mérito moral? O esforço, a intenção? Exatamente, o esforço, o sacrifício. Para esta corrente, o mercado não paga nada disso. Então o que é que remunera? Uma coisa muito mais direta, o valor percebido por terceiros. Hayek tem uma frase que resume isto muito bem. Ele diz que o que determina a recompensa é a vantagem que os outros obtêm daquilo que lhes oferecemos, não o nosso mérito em produzi-lo. Percebo. É uma visão um pouco fria. O valor de mercado não tem nada a ver com a virtude ou esforço pessoal. É pragmática. A ideia é que tentar pagar o mérito moral seria premiar a ineficiência e, como aponta Robert Nozick, exigiria uma espécie de distribuidor central. Alguém a julgar o esforço de cada um. Exato. Algo que pura e simplesmente não existe numa sociedade de trocas voluntárias. Compreendido. E a segunda corrente? Esta deve ser mais quente, digamos. Sem dúvida, é dos liberais que são a favor da recompensa pelo esforço. Aqui temos autores como Thomas Mulligan, ou as ideias de Ronald Dworkin, que defendem que é justo, sim, alinhar as recompensas com o esforço e a responsabilidade pessoal. Esta já soa mais à ideia comum de meritocracia. É, mas isto só é legítimo sob uma condição que é crucial: E qual é? a existência de uma robusta igualdade de oportunidades. É aqui que entra aquela distinção muito conhecida de Dworkin entre sorte de opção e sorte bruta. Certo. Sorte de opção são os riscos que nós assumimos. Isso. E a sorte bruta são as circunstâncias que não controlamos. Onde nascemos, a família que temos, O ponto de partida. o ponto de partida. E a ideia é que uma sociedade justa deve tentar neutralizar os efeitos da sorte bruta, para que o sucesso dependa o mais possível das nossas escolhas e do nosso esforço. Ok, o cenário está montado. Agora vamos introduzir os críticos que já abordámos nos episódios anteriores. Como é que os argumentos de Markovits, Sandel e Karabakh desafiam estas duas defesas? Comecemos por Daniel Markovits e a sua armadilha da meritocracia. A análise de Markovits atinge em cheio a segunda defesa, a da recompensa pelo esforço. Como? Ele descreve a meritocracia atual como um sistema não de mobilidade, mas de reprodução de elites através do capital humano. A herança, hoje, diz ele, não é apenas dinheiro. A educação. É o investimento massivo em educação que garante que os filhos dos ricos se mantenham no topo. E isto, claro, desmente na prática a premissa de que existe igualdade de oportunidades. Claro, a corrida está viciada à partida. E em relação à primeira defesa, a do mercado que só paga o valor? Aí o impacto é menor. Markovits não refuta que o mercado remunera o valor. O que ele descreve é como a elite usa a narrativa do mérito para legitimar moralmente os seus ganhos. Para justificar a sua posição. Exatamente. Mesmo que o sistema de acesso a esses ganhos seja, na prática, fechado. Bem visto. Passemos então a Michael Sandel. Ele foca o argumento nos custos cívicos da meritocracia, a tal arrogância dos vencedores e a humilhação dos vencidos. Sim, o argumento de Sandel é fascinante. Ele não refuta o ponto técnico de Hayek de que valor de mercado não é mérito moral. Pelo contrário, ele critica precisamente essa confusão que se faz hoje em dia. Mas ele vai mais longe, certo?
vai muito mais longe. Ele argumenta que mesmo que tivéssemos uma meritocracia justa, ela seria cívica e moralmente corrosiva. Porquê? Porque a moralização do sucesso, a ideia de que eu mereço porque me esforcei, destrói a solidariedade e a dignidade de quem não vence. Transforma o diploma, por exemplo, numa espécie de hierarquia de valor humano. E isso cria ressentimento. Exato. Cria a arrogância de quem está por cima e a humilhação de quem fica para trás, que sente que a culpa é sua. Por fim, Samar Karaki. Ela argumenta que o talento é uma ficção. Qual é o impacto desta crítica? A crítica de Karaki é talvez a mais demolidora para a ideia de recompensa pelo esforço. Porque vai à raiz da questão. Vai à raiz. Ela mostra que tanto o talento como o esforço não são variáveis puras. Não são coisas que nascem connosco. São profundamente condicionados pelo que ela chama de saco às costas invisível. Que é? As vantagens ocultas de capital económico, social e cultural. Portanto, o mérito que nós medimos nunca é um sinal limpo de responsabilidade individual. É, na verdade, um reflexo do contexto. Percebo. Portanto, o que parece ser um mérito individual é, na verdade, o produto de um ecossistema de privilégios. É isso mesmo. Este debate teórico ganha uma nova dimensão quando o confrontamos com a realidade, e os documentos que servem de base a esta análise apresentam dados concretos sobre a desigualdade. Sim, e são dados bastante preocupantes. Fontes como a OCDE e o FMI indicam um aumento claro da desigualdade de rendimentos na maioria das economias avançadas desde os anos 80. Há números concretos sobre isso? Há, por exemplo, na área da OCDE, o rácio entre o rendimento dos 10% mais ricos e dos 10% mais pobres passou de cerca de 7 para 1, nos anos 80, para 9,5 para 1 no início da década de 2010. É um salto enorme. E um salto muito significativo. Em 2021, o rácio médio era de 8,4 para 1. Mas isto, claro, esconde realidades muito diferentes de país para país. E o ponto central dos textos é que esta desigualdade de resultados acaba por destruir a própria igualdade de oportunidades. Exatamente. Não são domínios independentes. Quando a desigualdade de resultados se torna elevada e persistente, ela compra oportunidades. Compra melhor educação, Melhores bairros, melhores redes de contactos, mais influência política. A desigualdade de hoje transforma-se inevitavelmente na desigualdade de oportunidades de amanhã. o que torna a promessa meritocrática de mobilidade social, Uma miragem para muitos. precisamente, um programa que se apresente como defensor da igualdade de oportunidades torna-se assim pouco credível, se não incluir na prática políticas que contenham estas desigualdades de resultados. Sobretudo as que são consideradas socialmente destrutivas. Perante este quadro, a conclusão que parece emergir é que a realidade impõe uma reavaliação. As teorias, mesmo as bem-intencionadas, não parecem estar a produzir o resultado que se desejava. A tendência da análise aponta claramente para aí. A crescente desigualdade social obriga a repensar se o foco exclusivo na igualdade de oportunidades é, de facto, suficiente. Talvez o próprio objetivo precise de ser reajustado. Ou seja, em vez de nos focarmos apenas em garantir que todos têm a mesma chance de subir uma escada, Cujos degraus estão cada vez mais afastados uns dos outros. exato, talvez a prioridade deve ser outra. Talvez a prioridade deva ser reduzir a distância entre esses degraus. As fontes mencionam algumas abordagens alternativas. Como, por exemplo, Por exemplo, garantir um mínimo robusto de condições de vida para todos, ou dar prioridade absoluta a melhorar a situação de quem está pior. em vez de focar apenas no topo. Exato. Ou focarmos-nos em garantir capacidades e liberdades reais, e não apenas oportunidades abstratas. A questão central é sempre combater as desigualdades que se tornam tão gritantes que corroem a própria igualdade cívica. E com isto, fica uma questão para reflexão, penso eu. Se o jogo meritocrático está a produzir resultados socialmente corrosivos, a resposta será tentar tornar as regras do jogo mais justas? Ou chegou o momento de questionar a natureza do próprio jogo? É uma questão essencial a ponderar. Não perca o próximo número do mini-podcast Machina Speculatrix, onde abordaremos outro tema fascinante. O editor do blog é Porfírio Silva e este mini-podcast é produzido numa colaboração entre inteligência natural e inteligência artificial.